Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu precisava vir aqui compartilhar algumas coisas pra vocês. Que, gente, a partir disso, a minha vida melhorou drasticamente, absurdamente, quando eu me livrei dessas coisas, desses pensamentos, dessas pressões que somos nós mesmos quem coloca na gente mesmo com base em comparações. Né? Com base, às vezes, nas pessoas que a gente convive, nas pessoas que a gente admira, né? Então, às vezes, a gente se respeita muito pra caber em determinados lugares. E isso, quando eu entendi isso, isso virou uma chave na minha vida. Como diz muitas pessoas, alugou um triplex na minha cabeça. Gente, eu vejo muito meme assim, eu acho engraçado. Alugou um triplex na minha cabeça. Inclusive, tem até uma musiquinha, né? Triplex. Não sei cantar, mas enfim, tem uma música que é bem legal. Dançar um forrozinho. Gente, então, a partir do momento que eu parei, silenciei o mundo lá fora e comecei a ouvir a Cleide, quem sou eu? A minha vida mudou absurdamente. A minha vida, ela deu, assim, foi uma mudança, assim, fora do normal. Foi, assim, uma virada de chave absurda. Mas ela não aconteceu assim. Eu entrei no looping de perguntas. Sabe quando você chega na fase de se perguntar? Vocês já estão nessa fase? Por favor, digam que sim. Gente, interajam nos comentários e se inscrevam nesse canal, por favor, porque eu quero muito compartilhar muitas coisas com vocês, através das minhas experiências, através de tudo que eu já consegui, que eu conquistei, não só de profissional, gente, mas também de pessoa, de evolução humana, espiritual e tudo mais. Eu quero muito compartilhar com vocês, quero muito que vocês gostem disso, que isso agregue vocês, porque não é só sobre isso, eu quero fazer o bem pra você de algum modo, eu quero levar algo bom pra você de algum modo, sabe? Então, por favor, se inscreva no canal e se puder, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, tá bom? Então tá, voltando. Quando a minha vida mudou drasticamente. Quando eu parei de tirar a expectativa dos outros. Quando eu comecei a fazer perguntas pra mim mesma. Comecei a me perguntar, mas peraí, por que eu tô fazendo isso? Eu gosto de fato disso, mas eu não sei se eu gosto. Mas por que eu não gosto? Mas por que... Se eu não gosto, mas por que eu tô fazendo? Ah, porque eu preciso pagar as contas. Ah, mas peraí, mas... não tem outra maneira de eu conseguir pagar? Tá bom, mas nesse momento não, mas e daqui a pouco, daqui 6 meses, será que tem? O que eu posso fazer pra melhorar? Eu comecei a fazer perguntas pra mim mesma. Gente, quando eu comecei a fazer perguntas pra mim mesma, a vida ficou mais leve. A vida ficou mais leve. Eu parei de ir com a manada, eu parei de tentar me inserir, me enquadrar em coisas que eu nem queria. Era só que a sociedade impõe e a gente vai junto. Então, eu quero que você tenha consciência disso, de que você precisa se ouvir, de que você precisa se respeitar, porque é a partir do autorrespeito que a sua vida começa a melhorar. Porque quando a gente se respeita, as coisas ao nosso redor mudam drasticamente, as coisas ficam mais leves. A gente começa a se respeitar mais. A gente se olha no espelho e começa a gostar do que a gente tá vendo. A gente acorda com mais dignidade. Gente, não tem coisa melhor do que você acordar e você olhar no espelho e você saber que você tá fazendo a sua atividade física em dia, de que você não tá negligenciando as suas atribuições, as suas obrigações, que você tá fazendo, que você tá dando o seu melhor. Gente, isso é uma das melhores sensações, né? Quando a gente tá, mesmo com as nossas dificuldades financeiras, psicológicas, a gente tá ali se esforçando e dando o nosso melhor. E a gente sabe, porque consciência, gente, todo mundo tem. Não adianta fingir que não tem. Você sabe quando você está negligenciando as coisas. Você sabe quando você está procrastinando. Você sabe quando você não está dando o seu melhor. Você sabe. Então, você pode mudar isso. Você tem a chave para mudar isso. E isso, gente, não é o conto dos contentes. Não é um conto de fadas. Não é algo fantasioso. Não é, gente. É realidade. Porque assim, se a gente não olha pra gente, se a gente não se respeita, se a gente não fala, parou, acabou essa palhaçada, agora eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou resolver isso, não vai ser da noite para o dia, mas são com pequenas decisões que a sua vida vai melhorando e transformando na vida que você quer que ela seja.
Então, se você está em uma vida que não é a sua vida, se você está vivendo algo, se você está em algum momento que você olha assim e você não está feliz, você pensa, isso não está fazendo sentido e eu tô aqui. Não, para já com isso. Sabe por quê? Porque quanto mais longe você vai, mais difícil vai ser para voltar. Porque você vai acabar tomando decisões que às vezes vai envolver outras pessoas e aí vai ser mais difícil para voltar. Então já volta logo. Não importa em que momento atual você está, já volta para o seu lugar, já volta para o seu estado de consciência e já começa a se fazer perguntas, sabe? Esquece, silencia as pessoas. Silencia você com você mesmo. O que você pode fazer para que as coisas melhorem? Já vai fazendo essas perguntas, esse reexame de consciência, tá? Porque, como eu voltando para nossa paz, quando a gente acorda e a gente vê que a gente não tá negligenciando as coisas, que a gente tá fazendo o que a gente pode nas condições que a gente tem, que não tá tudo perfeito, mas que você tá dando o seu melhor, não tem coisa melhor. Essa sensação é maravilhosa, não é? Você já sentiu isso? Então você tá sendo você mesmo, você tá dando o seu melhor nas condições que você tem, você tá com a atividade física em dia, você tá com seus estudos em dias, porque não é só sobre trabalhar e se você já terminou a graduação, não é só sobre isso. A vida é uma constância em aprendizado. Você precisa ir se atualizando. Ler um livro, ler um bom livro, fazer uma atividade física nova. Por exemplo, atualmente eu faço musculação, corrida. Gente, a corrida me salvou, me libertou. Correr me libertou. Foi muito bom para os meus pensamentos acelerados, porque eu já tive, por isso que eu estou aqui com autoridade para falar para vocês, porque eu já passei e eu já consegui sair de vários estados ruins que eu estive e eu venho trazer para vocês o depoimento e como eu saí desses lugares e com os movimentos que eu pude fazer sozinha. Porque, gente, sozinha e com muita ajuda de livros. Os livros me salvaram, gente. Foram os livros que me salvaram. De autoconhecimento, aqueles livros que me faziam mergulhar para dentro, perguntar, me questionar, levantar e fazer me entender que se eu ficasse no banco de vítima, nada ia adiantar. Eu só ia juntar moléculas ruinzinhas pro meu corpo. Eu só ia trazer mais coisas ruins pro meu corpo. Então eu decidi levantar, sacudir a poeira de fato e dar a volta por cima. Porque se eu não fizesse isso, quem faria por mim? Somente eu posso reagir. Somente eu posso levantar e decidir. É hoje que tudo muda. É hoje que a minha vida vai entrar nos eixos, nos trilhos, que eu vou agir, que eu vou mudar. Tudo isso que está me afastando do que eu quero, da minha essência, da verdadeira pessoa que eu quero me tornar. Isso não é coerente com a vida que eu quero ter. Então, a partir de hoje, eu mudarei. E você vai mudar. Mas isso não vai acontecer assim. São pequenos passos. Mas esses pequenos passos são tão prazerosos porque você já vai tendo mudanças. São mudanças muito, muito óbvias. Porque quando você promete algo para você e você cumpre, por exemplo, vou correr amanhã, 5h30 da manhã no parque. E você vai, a sensação, quando você volta do parque, é incrível, não é? Você promete algo pra você e você cumpriu, então o seu cérebro começa a jogar a teu favor. O seu cérebro, ele começa a ficar feliz, ele fala, uau, ela vai. Então, todas as vezes que você prometer algo e cumprir, o seu cérebro vai entrar nessa frequência e ele vai te ajudar a cumprir. Agora, quando você promete algo pro seu cérebro, gente, eu fico toda arrepiada quando eu falo sobre isso, porque eu revisito o meu processo e foi incrível. Então, todas as vezes que você promete algo pro seu cérebro e você não cumpre, ele começa a se desviar, ele começa a fazer você procrastinar, porque ele quer que você guarde energia. Já que você não tá fazendo, ele quer te poupar, o seu cérebro quer que você viva em paz, ó. Água, sombra e água fresca. Só que se você começa a exercitar o seu cérebro, ele vai entender os seus comandos. É você que manda o comando para ele. Percebe? É você. É o seu consciente que manda o comando para ele. Então, se você começa a fazer esse tipo de coisa, o seu cérebro vai jogar a favor. E aí, quando você começa a prometer e cumprir, o seu cérebro vai te ajudar. Aí vai ter aquele momento que você vai chegar bem cansado e você vai falar, hoje eu não vou correr não, hoje eu não vou pra academia não. Aí o seu cérebro vai ficar, vai. O seu cérebro vai falar pra você ir. Cara, isso é tremendo. Quando você chega nesse nível de consciência que o seu cérebro fala, vai. E aí você vai, porque o seu cérebro fez você ir. E aí você pensa,
Putz, eu vou ir para não ficar com a consciência pesada. E você vai. E quando você vai, foi sensacional. Foi maravilhoso. É sobre isso, gente. São os pequenos passos. É aos pouquinhos. Não é absurdamente. A sua vida não vai mudar da água para o vinho. Não vai. Não vai, a menos que você ganhe na Mega Sena. Mas ainda assim, é o seu interior, é o seu eu, é a sua mente. Você precisa reeducar a sua mente, você precisa reeducar os seus hábitos, você precisa se conscientizar da pessoa que você quer se tornar e trazer essa pessoa para sua vida de fato. Entende? Você precisa fazer isso, porque se você fica negligenciando isso, você está afastando, você está indo para um redemoinho de um abismo, uma areia movediça que vai te levar para o fundo do poço, bem no fundo do poço, mas do pior fundo do poço. E às vezes quando você chegar nesse fundo do poço, talvez você não tenha a força e a idade que você tem, que você precisa para seguir, para ter mais força. E aí vai ser mais difícil para você. Por isso que eu te digo e te reafirmo, volta logo, não fica esperando, para de procrastinar, seja a sua melhor versão, volta para si, para de fazer tudo para agradar as pessoas, não é sobre as pessoas, é sobre você, o que você quer para a sua vida, é você que pode mudar, é você que tem o dom de mudar, tá doendo, tudo bem, abrace, acolha-se, não negligencie essa dor, mas aprenda com ela, porque deixa eu te dizer uma coisa, é na dor que você entra para os seus níveis de reflexões mais profundos, não é na felicidade. Quando a gente está feliz, a gente fica distraído, a gente fica bobalhado, a gente fica alegre, contente, exaltante, a gente fica entusiasmado, tipo uau, 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 a gente nem fica reflexivo tanto assim. Entende? Quando a gente está muito feliz, muito eufórico, a gente está pulando, gritando, parecendo uma pipoca na panela. Agora, quando a gente está em estado de dor, a gente fica reflexivo, a gente chora, a gente entra no nosso mais profundo, na nossa mais profunda dorzinha e se questiona, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? E aí a gente tem um bate consigo mesmo, com nós mesmos, a gente tem esse bate. Então, e aí você vai para dentro. E é nessa hora que você precisa de fato entender quem você é e não negligenciar aquela dor. Porque quando você negligencia aquela dor, aquele sinal, aquele pequeno sinal, essa dor vai passar, você vai chorar, você vai se sentir aliviado e você vai conseguir fingir que ela não aconteceu e você vai seguir o baile. E aí você não vai mudar de fase, você não vai entender por que aconteceu, você não vai entender o que você precisa melhorar em você, você vai seguir o baile. E aí a dor vai acontecer de novo. E de novo é um chamado da vida para que você olhe para dentro, para que você aprenda com aquela dor. E se você não aprender, a dor vai vir de novo. Até você aprender. Até você aprender. Porque é com a dor que você vai aprender. Então, por favor, olhe para dentro. Faça perguntas para você. Esquece a vida material, esquece as pessoas ao seu redor. Você sabe o que você quer, os seus sonhos, o que te faz feliz, o que te faz ter prazer de viver, o que te faz ter prazer para passar pelo processo, porque tudo terá um processo. A vida é uma sequência de desatar nós. Tudo sempre vai ter o nó pra gente desatar. A vida nunca vai ser esse chuchuzinho. Mesmo com muito dinheiro, a gente tem nó pra desatar. Mesmo não tendo dinheiro, a vida sempre vai te dar desafios, independente da fase que você vai estar, tá? Então aproveite a fase que você está e volte pra você. E seja consciente de tudo que está acontecendo com você e das escolhas que você tem feito, tá bom? Um beijo pra você. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço por favor que você se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Se cuida e olha pra você.